Muito boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje dois representantes da bancada federal do Rio, do PMDB, o deputado Rodrigo Bettelin. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Do PT, o deputado Jorge Bittar. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. É um prazer estar aqui. Na última semana, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, decidiu pela criação da CPI exclusiva para apurar irregularidades na Petrobras. Decidiu na linha do que queria a oposição. A presidente Dilma, de acordo com as pesquisas, apresenta um índice de aprovação variando em 34%, 37%. Há uma suspeição entre os próprios aliados da presidente Dilma de que o início dessa CPI e um possível sangramento público de novas denúncias que poderão ocorrer no curso desse processo poderá levar ainda a uma situação de maior fragilidade eleitoral ao presidente. Bittar, eu começo com você. Você acha que essa CPI põe em risco a reeleição da presidente? Bom, boa noite, prazer estar aqui. Eu não entendo que as coisas vão ocorrer desta forma. O tema principal que vem sendo objeto de requerimento dessa CPI é o tema da refinaria de Pasadena. Ora, estiveram no Congresso Nacional a presidenta da Petrobras, Graça Foster, esteve na Câmara dos Deputados o ex-diretor Nestor Severo, e ambos puderam demonstrar cabalmente que a compra da refinaria, ao contrário do que se dizia, foi alguma coisa em sintonia com o planejamento da Petrobras. A refinaria foi comprada por preços absolutamente compatíveis com os preços de outras refinarias negociadas à mesma época. O que ocorreu foi que, depois de comprada a refinaria, mudou o cenário mundial. Houve a crise americana, a economia brasileira também deslanchou e aumentou a demanda interna brasileira por combustíveis e descobriu-se o pré-sal. Esse é o principal fator, na verdade, que fez com que a Petrobras mobilizasse todos os seus recursos, não mais para processar o nosso petróleo lá nos Estados Unidos, mas sim para se preparar para explorar essa matéria-prima preciosa que é o petróleo do pré-sal. Então, ficou absolutamente claro, e eu não vi ninguém da oposição que questionasse tudo que foi ali colocado. A questão que ficou polêmica entre o ex-presidente Gabrielli e a presidenta Dilma sobre a história das duas cláusulas que não haviam sido comunicadas, são cláusulas absolutamente usuais em todos os contratos de compra, são as chamadas cláusulas de saída do negócio, ou seja, se eu faço uma parceria com alguém, eu tenho que dizer no contrato em que condições eu posso sair desse contrato. Da mesma maneira que a outra cláusula, chamada cláusula Marlim, que não chegou nem sequer a ser executada, porque dela dependiam investimentos para adaptar a refinaria de Pasadena para processar o óleo da Bacia de Campos, que é um óleo pesado. Isso não aconteceu em função da mudança do cenário. E o que eu digo? A refinaria está trabalhando, está gerando lucro, tem uma rentabilidade bastante boa e a médio e longo prazo gerará o retorno que a Petrobras espera. Então, eu não vejo por que a oposição vá fazer sangrar o governo, que até agora não conseguiu demonstrar que houve qualquer irregularidade na compra de Pasadena. Deputado Rodrigo Bettelin, o senhor acredita que o assunto está, de certa maneira, esgotado, como disse aqui o deputado Bittar, por conta dos depoimentos do diretor da Petrobras, Severo, por conta do depoimento da presidente da Petrobras, Graça Foster, ou o senhor acredita ainda naquela tese que, enfim, é voz corrente do mundo político, de que uma CPI, a gente sabe como começa e não sabe como termina? CPI tem disso, né? CPI é sempre uma caixinha de surpresa. Agora, eu penso, Ricardo, que o governo, ele, na minha opinião, cometeu um erro nessa questão da CPI. Em que pese, CPI nunca é bom para o governo, né? Você acaba paralisando um pouco o legislativo, você acaba tendo
um foco muito no problema e você, enfim, o governo fica um pouco voltado para o problema em si, mobiliza um pouco o governo, essa CPI ela conseguiu um número de assinaturas, né? Quer dizer, ela seria instalada de qualquer forma. Eu acho que essa disposição de tentar colocar outros objetos na CPI para que pudesse, enfim, diluir um pouco essa questão da Petrobras, ter a questão da Alstom no meio. Em São Paulo, a questão do Porto de Suape, lá em Pernambuco, que atingiria o candidato Eduardo Campos. Eu acho que isso foi um equívoco, porque, no fundo, isso acabou gerando mais polêmica, né? A presidenta da Petrobras já tinha ido ao Congresso, já tinha ido o diretor que assinou, que conduziu o processo. Quer dizer, como disse aqui o Bittar, essa coisa já tinha sido explicada. Então, se a CPI se instalasse, ia ser um pouco mais do mesmo. Na hora que você coloca esses componentes novos, isso vira uma batalha jurídica, isso vai fazendo notícia, entendeu? Quando você faz notícia, você está sempre relembrando o caso, requentando o caso, e eu acho que isso é um tiro no pé. Eu acho que o ideal sempre para o governo é que não se tenha CPI, né? Como eu disse aqui antes. Mas, nesse caso específico, havendo o número, quer dizer, havendo a questão das formalidades cumpridas para ser implantada a CPI no Senado, eu acho que o melhor que o governo podia fazer era, enfim, colocar os seus senadores alinhados com o governo para defender, né, o governo de eventuais exacerbações da oposição e deixar o barco seguir, porque não ia ter muito mais novidade. Deputado Bittar, você acha também que foi um equívoco tentar incluir essas questões na CPI, ou seja, ampliar o foco da CPI para a apuração também das compras de trens em São Paulo, da Alstom, e também da obra do Porto de Suape, em Pernambuco? Eu acho, Ricardo, que não há nenhuma seriedade nesse requerimento de CPI. Trata-se de se criar um grande circo para se tentar desgastar o governo federal. É uma CPI nitidamente política e não para apurar fatos determinados. Foi diante disso que o governo disse, olha, se é para fazer a apuração desses fatos, vamos apurar as centenas de milhões de reais que se diz foram desviados no caso dos trens, do metrô, ligados à Alstom, à Siemens e ao cartel dos trens lá de São Paulo. Acho absolutamente legítimo que, se é para apurar, que nós apuremos tudo. Aliás, se puser esta CPI exclusiva, conforme determinou a presidente do STF, vamos também recolher a assinatura para fazer outras CPIs verdadeiramente. Agora, é nítido que na grande imprensa há um viés claro no sentido de se superdimensionar o chamado escândalo Petrobras. Se disse inicialmente, Ricardo, que o grupo que vendeu a refinaria para a Petrobras havia comprado essa refinaria por apenas 42 milhões de dólares. O que não é verdadeiro, isso é uma grande mentira. Depois disso foi demonstrado que não foi esse o preço que ele havia pago real foi muito superior aos 42 milhões de dólares. No entanto, isso ficou escondido da empresa. Por que o escândalo Alstom não ganha as manchetes da grande imprensa brasileira? Porque não há interesse político, há uma orquestração, a meu ver, no sentido de desgastar um governo que é progressista, que é democrático, né, no sentido de favorecer a volta daqueles que têm uma visão monetarista, que têm uma visão dependente do centro econômico da economia mundial, que são os Estados Unidos e outras, quando o Brasil começou a trilhar um caminho muito mais independente, quando o Brasil, sobre a era Lula e a era Dilma, conseguiu fazer uma fantástica distribuição da renda nacional. Quando que imaginávamos que o salário mínimo pudesse chegar a R$800, quase 400 dólares no nosso país? Nunca podíamos imaginar, a não ser um governo que realmente se preocupe com o seu povo. Ok, vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.